Vamos para a nossa primeira questão de obstetrícia, questão que já chegou para deixar a gente inseguro. Então, olha só, ao atender uma primigesta com 15 anos de idade, trazida à emergência de um hospital geral pela ambulância do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o plantonista encontra a seguinte situação: idade gestacional de 36 semanas, bolsa rota com líquido claro, 4 contrações uterinas fortes com duração de 40 segundos em 5 minutos de observação, colo dilatado 10 centímetros, feto em apresentação cefálica em posição OP, occipito púbica, no plano +1 de Deli, frequência cardíaca fetal de 130 batimentos por minuto. Nessa situação, o que o plantonista deveria fazer, né? Como ele deveria agir? E aí é uma questão que bota alguns detalhes para te confundir. Por exemplo, é uma adolescente. A adolescente costuma não colaborar no trabalho de parto, fica muito ansiosa, tem medo, costuma não ter aquele expulsivo fácil, não tem uma pelve tão bem preparada para o parto normal. Coloca que está com uma taxistolia, ou seja, ela estava com 4 contrações fortes em 5 minutos, em 10 minutos dá 8 contrações, mais ou menos, né? Se mantiver esse ritmo. Então, ela te coloca algumas situações para te deixar na dúvida. Porém, a questão deixa bem claro o seguinte: é uma paciente que está no período expulsivo, ela está com 10 centímetros e o bebê está em +1. É uma paciente que está com o bebê bem, o bebê apresenta bem-estar fetal. Por quê? O líquido está claro, não tem mecônio e a frequência cardíaca fetal está boa. Então vamos ver as alternativas. Então, letra A: conduzir a gestante de maca até o centro obstétrico do mesmo hospital e realizar o parto normal. Então, quando você vê essa questão, essa alternativa, ela está correta. Por quê? É o tempo que você pega, tá no expulsivo, tá para nascer ali, você entra correndo pro centro obstétrico, posiciona ela na maca e vai. Todo obstetra já passou por isso em algum plantão na vida. Aquela correria de chega, tá nascendo, tá nascendo. Você toca ela na maca mesmo, antes de entrar, 10 centímetros, corre, bota na mesa e vamos botar esse neném para nascer. Então, a letra A é a alternativa correta. Agora, por que as outras estão menos corretas ou incorretas? A alternativa B coloca para realizar a cesariana de urgência, mesmo sem a presença dos pais para autorização. Teoricamente está certo. Se for uma urgência ou emergência em que tenha risco para a mãe ou para o bebê, o médico pode sim fazer essa cesariana para salvar a vida de um ou de ambos sem autorização dos pais. O problema é que não tem nada nesse enunciado que te fale que você tem que correr para uma cesárea. Como eu disse, o bebê está bem, a mãe está bem e vamos deixar nascer, tá? Por que a letra C está errada? Requisitar fórceps de alívio e finalizar o parto na própria sala de emergência. Gente, a sala de emergência não é um ambiente adequado para um parto normal. Se chega nascendo ali, não tem jeito, tudo bem, mas passar fórceps é outra história. Para passar fórceps é considerado um parto operatório, então você precisa de uma asepsia muito bem adequada, de um profissional muito bem treinado, não pode ter pressa, não pode ter correria, tem que fazer pelo menos um bloqueio de nervo pudendo e é bem provável que não tenha material ali nessa correria para fazer, então não tem indicação de passar fórceps porque o bebê está bem, tá? E não teria muito menos indicação de passar na sala de emergência. Se fosse a alternativa, requisitar fórceps de alívio e finalizar o parto na sala, no centro obstétrico, até poderia questionar se estaria correta essa alternativa. Mas na sala de emergência não dá para passar fórceps. Por que a D está errada? Iniciar analgesia peridural e infundir ocitocina endovenosa. A menina já está com taxistolia. Ela está com 4 contrações em 5 minutos. Se você fizer ocitocina, você vai piorar esse padrão contrátil, você vai aumentar esse padrão contrátil e pode causar sofrimento fetal. Então, não, essa está errada. E essa é mais uma daquelas questões bem cansativas. Olha o tamanho desse texto, então a gente não pode se perder. Vamos grifando o que for mais importante na hora da prova. Há uma mulher de 48 anos que foi numa consulta na UBS e ela tinha uma queixa de calorões há 3 meses, então são os famosos fogachos, né, os sintomas vasomotores. E essas ondas de calor, ela refere que começam de repente e são tóraco-cefálicas. Começa no tórax, pega pescoço e também cabeça. Junto com o calor, tem bastante sudorese.
E um ponto importante, né? Acontece 3 a 4 vezes por dia, né? Principalmente à noite, e piora a qualidade de vida da paciente, porque está atrapalhando o sono dela. Ela está ficando mais cansada e também mais irritada. De contracepção, ela já tem uma contracepção definitiva, que é a laqueadura tubária. Os ciclos menstruais, eles estão irregulares nos últimos meses, na verdade até nos últimos anos, e a menstruação está vindo a cada 2 a 3 meses, né? Antigamente a gente até chamaria de oligomenorreia, né? Ciclos oligomenorreicos. Então, o intervalo entre as menstruações está ficando o quê? Mais espaçado. E ela está há 6 meses em amenorreia. Relembrando a definição de amenorreia secundária, uma paciente que menstruava e parou de menstruar. Por quanto tempo? Se os ciclos eram regulares, ausência por 3 ciclos. Se já estava bagunçado, que nem a nossa paciente, são 6 meses sem menstruação. Então ela tem sim um quadro de amenorreia secundária. E ela deseja uma solução, porque esse quadro, esses calores, está deixando ela louca. Então ela quer tratamento. O que ele já pontua aqui no nosso enunciado? Não fuma, sem doenças crônicas e não tem histórico de câncer de mama ou de endométrio. Então ele já está dando uma dica do que a gente vai deixar de tratamento para ela. Antecedente familiar também normal, exame físico sem alterações, não obesa, pressão está normal, mamas, exame ginecológico, tudo ok. Os exames complementares de rotina, não sei o que ele considera de rotina, mas está tudo ok também. Então, considerando esses dados clínicos, assinale a alternativa correta. Ponto importante aqui pra gente, né? Vamos relembrar definições. Menopausa é a última menstruação da vida da mulher. Um diagnóstico retrospectivo. Tem que ficar pelo menos 12 meses, 1 ano sem menstruar. Climatério é o período de transição. Transição do quê? Do final da vida reprodutiva da paciente. Então, aqueles últimos anos da menacme e os primeiros anos de pós-menopausa. E esses diagnósticos, tanto de climatério como também de menopausa, são diagnósticos clínicos. Então não preciso, que nem na letra A, solicitar dosagem de FSH ou de ultrassom para fazer o diagnóstico de climatério. Também não preciso solicitar exames hormonais, como dosagem de estradiol e progesterona. A gente sabe que o quadro clínico dessas pacientes climatéricas, então principalmente sintomas vasomotores, fogachos, secura vaginal, vem pela queda do estrogênio. Então tem um hipoestrogenismo, sim. E aí o tratamento vai depender muito dos sintomas. Tá no climatério, preciso tratar? Resposta: depende. Depende se a paciente tem queixa ou não. A nossa paciente tem os fogachos, que pioram a qualidade de vida, tá deixando ela louca. Então sim, nós pensaremos em tratamento para nossa paciente. Uma paciente com hipoestrogenismo e com fogachos, qual que é o melhor tratamento? Repor hormônio. No caso, eu vou repor estrogênio, repor estradiol. Só que eu não posso deixar o estradiol, o estrogênio, de forma isolada. Se eu fizer isso, esse estrogênio vai estimular o endométrio. Lembra o endométrio? A camada interna do útero começa a ser estimulado e aí tem um risco de ter hiperplasia e câncer de endométrio. Então, para essas pacientes na reposição hormonal com útero, eu preciso associar a progesterona. A progesterona vai ter essa oposição à ação do estrogênio. Então, eu vou deixar o estrogênio e progesterona. Essa é a melhor terapêutica, é a primeira opção, sim, para a nossa paciente. Existem outras opções? Existem outras. Então, um exemplo, o uso de alguns psicotrópicos, como inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Então, não é a acetilcolina que está na B. E não é a nossa primeira opção. Seriam opções complementares, caso a paciente tenha contraindicação ou não queira utilizar hormônio. Mas para a nossa paciente em questão, o melhor tratamento é sim reposição hormonal associando estrogênio e também progesterona, a alternativa D. Uma adolescente de 14 anos de idade veio ao pronto atendimento, foi atendida pelo médico do hospital, acompanhada de sua prima de 18 anos. E a queixa dela era uma queixa aguda, um sangramento vaginal que começou há 5 dias. A paciente negava qualquer tipo de contato sexual prévio, nenhum problema de saúde e as menstruações eram bem regulares, vinha todo mês desde os 10 anos de idade. O exame ginecológico revelou já uma rotura iminal cicatrizada. Então o ímen já era um ímen roto e cicatrizado, mostrava que ela já teve contato sexual prévio, provavelmente já mais passado, não é algo tão recente, porque já estava cicatrizado. E um pequeno sangramento vaginal no momento do exame. O que faltou aqui? Lembrar que por mais que seja um ginecologista, é importantíssimo, nesses quadros de sangramento, ter os sinais vitais. Imagina, tá taquicárdica, hipotensão, pode ser um choque hemorrágico. Nessa situação, sangramento vaginal agudo, para diferenciar as causas de sangramento, o exame complementar inicial importante é a FSH, B, beta-HCG sérico,
C, progesterona e D, fator de von Willebrand. Vamos relembrar, sangramento uterino anormal, qualquer sangramento que teve uma mudança de padrão, né? Quantidade, número de dias, o fluxo mudou, vou chamar de sangramento uterino anormal. E eu queria resgatar com vocês a famosa regra mnemônica do Palm Coin, ó, tão importante que eu trouxe até o sininho. Palm Coin, para lembrar de causas de sangramento uterino anormal. Palm, causas anatômicas e estruturais de sangramento. P, pólipo endometrial. A, adenomiose. L, leiomioma. E M, malignidade, hiperplasia e câncer de endométrio. Coin, para lembrar do inglês, uma moedinha. C, causas não anatômicas não estruturais de sangramento. C, coagulopatias. O, ovulatórias. E, endometriais, mas aquelas de aspecto molecular. I, iatrogênicas. E N, não classificadas ainda. Para a gente utilizar essa regra do Palm Coin, pontos importantíssimos. Serve para pacientes na menacne, em idade reprodutiva e excluindo gravidez. Porque se for gestação, vai entrar naqueles diagnósticos obstétricos, lembra? Hemorragias da primeira metade da gestação. Então, por isso que na paciente jovem, já teve relação, vida sexual ativa, eu preciso excluir gravidez. E como que a gente faz exclusão? Através do teste de gravidez. E o que a gente tem de alternativa, a alternativa correta é o beta-HCG. Pode ser de urina? Até pode ser de urina, mas acaba sendo melhor, né? Sempre que possível, um beta-HCG sérico, se possível, quantitativo. Alternativa correta, letra B. Olha essa próxima questão. Questão fácil, tem tudo para você acertar, mas que na hora daquele nervosismo da prova, você pode confundir um detalhe. Então, uma mulher com 20 anos de idade, com 10 semanas de gestação, ou seja, está no primeiro trimestre, retorna para a consulta de pré-natal com exames de rotina. A urocultura apresentou crescimento bacteriano maior que 10 a quinta unidades formadoras de colônia por ml. A paciente relatou aumento da frequência urinária. Entretanto, negou sintomas como disúria, urgência miccional, noctúria, dor suprapúbica ou febre. Nesse caso, o diagnóstico e o tratamento antimicrobiano são, respectivamente. Então, uma gestante que está no primeiro trimestre de gestação, que está assintomática. Assintomática, Carol, mas ela tem um aumento da frequência urinária. Mas você que é meu aluno, sabe que aumento da frequência urinária é fisiológico da gestação. Isso é fisiológico, não é sintoma de infecção do trato urinário inferior. E ela não tem também sintomas de infecção do trato urinário superior, de rins. Ela não tem sintoma de pielonefrite, ela não tem febre, por exemplo. Então, ela está assintomática e tem uma urocultura com unidades formadoras de colônia acima de 100 mil, ou seja, 10 a quinta. Então, qual é o nome disso? Bacteriúria assintomática. Então, quando a gente vai olhar as alternativas, a gente vê que nós temos duas com bacteriúria assintomática, letra A e letra B, e duas com cistite aguda. Então, você já elimina a C e a D. O que vai fazer você pensar que a A ou a B é correta ou não? Foca no tratamento. Na primeira, na letra A, o tratamento é nitrofurantoína. Na letra B, é ciprofloxacina. Você sabe que ciprofloxacina não é indicado em gestante por provocar problemas osteoarticulares no bebê, principalmente no primeiro trimestre. Então, a sua única alternativa, por eliminação, por conhecimento e eliminação, vai ser a alternativa A, bacteriúria sintomática, e o tratamento vai ser nitrofurantoína, que assim como cefalexina, fosfomicina, são permitidos na gestação. Questão de sífilis. Uma gestante com 18 anos de idade e 32 semanas de gestação realizou o tratamento com penicilina benzatina para sífilis no final do primeiro trimestre de gestação. Desde então, não compareceu às consultas de pré-natal porque ficou isolada em casa devido à pandemia do Covid-19. A paciente, então, retorna com o resultado de exames mostrando VDRL com aumento de 2 diluições em relação ao título anterior. Nesse caso, a conduta apropriada é... Então, resumindo, uma gestante que está no terceiro trimestre com um VDRL que subiu 2 diluições em relação ao primeiro exame lá que ela já fez tratamento no final do primeiro trimestre. Ela tem critério para retratamento? Vamos relembrar os critérios de retratamento. São 3. 1. Não redução da titulação em 2 diluições no período de 6 meses. Ou seja, estava 1 para 32, não caiu para 1 para 8 em 6 meses. Ou outro critério,
Aumento da titulação em 2 diluições em qualquer momento do tratamento. Ó, tem, né? Exatamente isso que a questão fala. Aumento de 2 diluições em relação ao título anterior. O outro critério é persistência de sinais ou sintomas da sífilis em qualquer momento do pré-natal após o tratamento. Então, essa paciente ela tem critério de retratamento. Vamos ver as alternativas. Letra A, repetir o VDRL e adotar conduta expectante? Não, a gente já sabe que está errada. Letra B, instituir novo tratamento com outro fármaco? Não, nossa escolha é a penicilina benzatina. É a única droga capaz de tratar mãe e feto. Letra C, repetir o tratamento com penicilina benzatina. É isso, né? Acabamos de falar. Critério de retratamento e a melhor opção é a penicilina benzatina. E letra D, por que está errada? Encaminhar paciente ao serviço de pré-natal de alto risco. Não, isso pode ser tratado na rede básica. Questão agora de imunoglobulina anti-RH. Profilaxia de aloimunização. Na enfermaria de uma maternidade, encontram-se internadas 4 puérperas. Todas tiveram partos vaginais sem intercorrências. Deve ser prescrita imunoglobulina anti-RH antes da alta hospitalar apenas para. E aí ele te dá 4 mães, 4 pacientes e coloca algumas características de cada uma delas. Por exemplo, idade, totalmente irrelevante, tá aqui só para confundir. Paridade, também não vai fazer diferença nenhuma, tá aqui só para confundir. Mas a questão coloca o grupo sanguíneo das mães e dos bebês. Então a mãe 1, ela é uma paciente A positivo e o bebê é O negativo. A mãe 2 é O negativo e o bebê também O negativo. A mãe 3 é uma paciente O negativo e o bebê é A positivo. E a mãe 4 é A positivo e seu bebê é A positivo. Gente, quem faz imunoglobulina anti-RH é a mãe que tem o fator RH negativo e tem um bebê com o fator RH positivo. A única mãe que se encaixa nisso é a mãe 3, a paciente 3. Por isso, a alternativa correta é a letra B. E essa é uma questão bem interessante sobre planejamento familiar. Planejamento familiar, contracepção é tema batido em provas do Revalida. Vamos lá. Importante, né? Mulher de 38 anos de idade, a idade aqui conta, com crise de enxaqueca. E não é qualquer enxaqueca, enxaqueca com aura. Lembra a aura? Aquele fenômeno, né? Premonitório, pode ter alteração visual antes de ter a crise de dor. Então ela tem enxaqueca com aura. E ela realizou encontros de planejamento familiar. Então foi lá no posto de saúde, na OBS, e quer algum método contraceptivo. E ela pensou no anel vaginal combinado, ele até colocou combinado, nem precisaria ter colocado essa informação, ou o dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, né, um DIU de progesterona, famoso DIU-Mirena, que é um dos dois. A orientação sobre esses métodos em relação à enxaqueca dessa paciente é que, então em vez de ler as alternativas, vamos relembrar, né? Métodos combinados têm estrogênio mais progesterona. E qual que é o cuidado que a gente tem que ter aqui? Estrogênio aumenta o risco de trombose, então tem que avaliar na história da paciente se ela tem alguma comorbidade, alguma contraindicação ao uso de combinados. E uma contraindicação clássica é justamente a enxaqueca com aura, independentemente da idade. Enxaqueca com aura, eu contraindico combinados. E enxaqueca normal, ela pode usar combinados até os 35 anos. E enxaqueca normal, idade maior que 35 anos, também não usamos combinados. E aí, que muitos alunos às vezes ficam na dúvida, é o anel vaginal. O anel vaginal, por mais que seja colocado via vaginal, ele não é um dispositivo intrauterino, ele não é um DIU, é um método hormonal sistêmico. Então, em vez de tomar a pílula por boca, eu deixo o anel vaginal, ele é absorvido, né? Os hormônios são absorvidos pela própria mucosa vaginal. Ele até colocou um método combinado. Então, nessa paciente, 38 anos, enxaqueca com aura, eu não vou deixar nada de combinado. Não posso deixar a pílula por boca, não posso deixar o anel vaginal, o adesivo transdérmico e mesmo o injetável mensal. É contraindicado. Então, para essa paciente, não posso. E o DIU de progesterona eu posso? Sim, o DIU de levonorgestrel é uma opção sim para uma paciente com enxaqueca com aura. Então a alternativa correta é a alternativa A. Paciente 38 anos de idade, enxaqueca com aura, nada de combinados. Então o anel vaginal contraindicado. DIU de progesterona e mesmo o DIU de cobre seriam aceitáveis. Lembrando até, né, que são métodos que a gente chama de longa duração irreversíveis. O DIU de progesterona e o DIU de cobre. A alternativa correta é a letra A. Uma adolescente de 17 anos de idade veio na consulta na UBS. E por quê?
ela tinha uma dor, uma queixa, né, de dor relacionada ao período menstrual, uma dor incapacitante na menstruação. Como é que eu chamo o nome técnico, né, dessa dor na menstruação? É a dismenorreia, então uma cólica menstrual mais pronunciada. Falou que o problema começou há 2 anos atrás e que tem se intensificado nos últimos tempos. A menarca, né, a primeira menstruação ocorreu aos 11 anos de idade, ela é nulípara e começou a ter relações sexuais há 1 ano. Tem também dispareunia. Dispareunia é o termo técnico para falar que a paciente tem dor na relação sexual. Ela não tem comorbidades e deseja orientação em relação ao método contraceptivo. Diante do quadro clínico, quais são, respectivamente, a hipótese diagnóstica, o exame complementar a ser solicitado e o método contraceptivo indicado? E aí eu vou lembrar para vocês de um tema que até alguns anos atrás não caía em prova do Revalida. É um tema mais novo, mais recente, apesar de ser uma doença antiga. Eu estou falando da endometriose. O que é endometriose? É quando a paciente tem tecido endometrial, né, um tecido que reveste o útero por dentro, fora do corpo uterino. Então posso ter lesão em ovário, na região de fundo do saco vaginal, ligamentos uterossacros, eventualmente lesão em intestino e até em parte urinária. E para a gente lembrar, sim, de endometriose, eu preciso relembrar uma outra regra mnemônica, são os famosos 6Ds. Vou até tocar o sininho aqui, ó. Famosos 6Ds da endometriose. Para levantar a suspeita de endometriose. Quais são esses 6Ds? São 6Ds do quadro clínico. Primeiro D, dismenorreia, então tem uma cólica menstrual mais importante. Segundo D, uma dor pélvica crônica, acíclica, então ela mantém a dor mesmo longe, mesmo fora do período menstrual. Terceiro D, dispareunia, uma dor para ter relação sexual, geralmente uma dispareunia de profundidade. O quarto D é dificuldade para engravidar, né? A infertilidade. Quinto D, uma dor ou dificuldade para evacuar de forma cíclica, pensando em lesões intestinais. E o sexto D, uma dor ou dificuldade para urinar também de forma cíclica, né? O sintoma piora no período menstrual. Então esses são 6 Ds. Se a paciente tem qualquer um desses Ds importantes, eu tenho que investigar a endometriose. Então a história comum, a paciente que sofre muito, e todo mundo fala assim para ela, não, é uma cólica menstrual normal, isso é normal, isso é normal. Não, não é normal. Temos que investigar. Como é que a gente faz essa investigação? Os 2 melhores exames não invasivos, então tirando a cirurgia, os 2 melhores exames não invasivos são ultrassom transvaginal, mas aí a preferência é um ultrassom transvaginal e a paciente faz um preparo intestinal prévio, tá bom? Ou uma ressonância magnética. E fazendo o diagnóstico presuntivo de endometriose através desses exames, não significa que a paciente precisa ir para a cirurgia. A gente pode, sim, para a maior parte dos casos em que a paciente tem dor e tem lesões pequenas, tentar um tratamento clínico, um tratamento como hormonal. Exemplo, pode deixar uma pílula combinada, até estendendo o ciclo, né? Emendando uma cartela depois da outra. O objetivo da pílula não é regredir as lesões não vão desaparecer, mas melhorar os sintomas, ajudar o controle álgico. Então, dessas alternativas, aqui, se a gente pensou em endometriose, a gente ia conseguir matar, porque é a alternativa C. Então ela tem uma suspeita assim de endometriose, uma dismenorreia importante, progressiva, piora nos últimos tempos, tem dispareunia e é uma paciente jovem. Exames, ultrassom transvaginal de preferência com preparo intestinal ou ressonância magnética e o tratamento, lesões pequenas, paciente com dor, vou tentar um tratamento clínico, pode ser um tratamento hormonal emendando uma cartela na outra, então tratamento hormonal contínuo. A alternativa correta é a letra C. E essa é aquela típica questão coringa, pode ser discutida por ginecologista, pediatra, médico de família, preventiva, porque está falando sobre vacinação. Então a menina de 13 anos comparece na UBS acompanhada da sua mãe para uma consulta de rotina, puericultura talvez, né? A paciente tem um irmão de 11 anos de idade. No exame físico, nenhuma alteração e ao verificar o cartão de vacinação, constatou-se que a adolescente não havia sido vacinada para o HPV. Nesse caso, o profissional de saúde deve, então vamos relembrar, né? Vacinação para HPV. Vacina para HPV que a gente tem disponível pelo SUS é a vacina tetravalente, protege contra 4 subtipos. Lembra que tem mais de 100 subtipos, mas pega os 4 mais prevalentes, né? 2 oncogênicos de alto risco, que são os desgraçados, né? O 16 e o 18, e 2 que são associados mais às verrugas genitais, que são 6 e 11. Então é uma vacina tetravalente. Quais são os grupos prioritários? Meninas de 9 a 14 anos, e elas devem receber 2 doses, com intervalo de 6 meses. E os meninos
meninos de 11 a 14 anos, também 2 doses em intervalos de 6 meses. Então, para essa questão em si, quem que tem que vacinar? Os dois. A menina tem 13, o menino tem 11. Eles devem sim iniciar a vacinação. Lembrar que são 2 doses que devem ser repetidas em 6 meses. Outros grupos, não é da questão aqui, mas acho que vale a pena comentar, né? A gente expande um pouco mais em mulheres, HIV positivo. HIV positivo de 9 a 26 anos, e aí vai mudar a dose. São 3 doses em intervalo de 0, depois 2 meses e depois 6 meses da primeira. Um outro grupo ainda um pouco peculiar são pacientes mais imunossuprimidos, então vamos pensar transplantados de órgão sólido, pacientes oncológicos, emergência de químio e radioterapia, são pacientes que também vão receber as 3 doses, com intervalo de 0, 2 meses e 6 meses. Então a alternativa correta aqui pra gente é que tanto adolescente de 13 anos como o irmão de 11 anos devem receber a vacinação para o HPV. Questão discursiva de obstetrícia. Uma primigesta com 40 anos de idade realiza pré-natal na Unidade Básica de Saúde. Retorna na 22ª semana de gestação com resultado de ecografia morfológica que descreve a presença de malformações cardíaca e óssea graves. Relata que o marido está trabalhando, não podendo acompanhá-la, e que está assustada com o resultado do exame. Ansiosa, pergunta ao médico pré-natalista: o que isso significa para o meu bebê? Devo tirar o bebê se ele não tiver chance de sobreviver? Como vai ser o meu parto? Então, com base no caso descrito, responda às questões a seguir. São 4 questões. A. Cite 4 elementos a serem considerados na comunicação da má notícia à paciente. B. O resultado da ecografia morfológica é indicativo de interrupção precoce da gestação? Justifique. C. Em caso de prosseguimento da gestação, em qual nível de atenção deverá ser realizado o pré-natal da gestante? Justifique. E D. Em caso de prosseguimento da gestação, em qual nível de atenção à saúde o parto deverá ser realizado? Justifique. Então, indo para a questão A, cite 4 elementos a serem considerados na comunicação da má notícia à paciente. A primeira coisa que eu lembrei quando eu vi essa alternativa pela primeira vez: protocolo Spikes. É um protocolo que orienta o médico sobre como dar más notícias ao paciente. Ele utiliza 6 pontos principais e você se guia através desses 6 pontos. A questão te pediu 4. Então, qualquer um desses 6 pontos, se você citar 4, você pontua. Vamos ver como é o protocolo Spikes. Primeiro ponto a ser abordado: preparar o ambiente. Você não dá uma má notícia no corredor do hospital, no pátio da unidade básica de saúde. Você prepara um ambiente, um local com privacidade, com sigilo, onde passe confiança do que você vai falar para essa paciente. Então, preparar o ambiente em que você vai comunicar essa má notícia à paciente. Outro ponto: identificar a percepção do paciente sobre a sua condição de saúde. É a hora que você vai perguntar assim: o que a senhora entendeu até agora? O que te disseram até agora sobre a condição do seu bebê? Então, é você entender o que aquela paciente conhece sobre o seu caso. Terceiro ponto: avaliar o quanto a pessoa deseja saber sobre a sua doença. Essa paciente, ela está preparada? Ela está preparada para entender aquilo que vai acontecer? Por exemplo, essa paciente da questão do enunciado, ela estava sozinha, sem um marido e ansiosa. Você acha que ela está preparada para receber isso? Ela quer saber se o bebê dela tem chance ou não tem chance? Se você identificar que não tem chance, não é adequado falar para ela nesse momento, convoque o marido um outro dia, no dia seguinte. Aí você vai transmitir essa má notícia, mas é a hora de você perceber o quanto aquele paciente deseja saber sobre o que está ali acontecendo. Outro ponto: transmitir a notícia de forma clara e empática. É nesse momento que você vai passar o conhecimento, todo o conhecimento que você tem sobre o problema dela, o problema do bebê dela. Olha, o seu bebê apresenta tal malformação, isso pode ser um problema por causa disso, disso, daquilo, isso acontece por tal motivo. É a hora de passar o conhecimento. Amparar as emoções da paciente. Às vezes a paciente vai chorar, e aí você vai reagir empaticamente a isso. Você vai dizer para ela: olha, é assim mesmo, eu tô com você, nós vamos resolver isso juntos.
É normal a senhora ficar ansiosa porque é um desconhecido. É a hora que você vai mostrar que você é um médico humano. É a hora que você vai amparar qualquer que seja a emoção dela, de raiva, de tristeza, de estado de choque, tá? E, por último, tratar estratégias para conduzir o tratamento e minimizar o sofrimento. Então, por último, você vai fazer o seguinte, olha, o caso do seu bebê é isso, isso e aquilo. O que vai ser de agora para frente? Você vai fazer exame tal, você vai procurar lugar tal, você vai programar tal coisa, você vai traçar uma estratégia para minimizar qualquer dano que possa acontecer. Então, qualquer um desses pontos, se você citar 4, você pontua essa questão. Próxima questão. B. O resultado da ecografia morfológica é indicativo de interrupção precoce da gestação? Justifique. Não. Por que não? Porque são malformações graves, mas ele não te falou exatamente o que é. Ele não te falou se é uma malformação cardíaca incompatível com a vida. Ele não te falou se é uma malformação óssea que vai impossibilitar esse bebê de andar, de caminhar, mas que ele vai sobreviver. Ela não te falou se é uma malformação cardíaca que vai só fazer com que ele precise de uma cirurgia no pós-parto. Não está falando nada disso. E, além disso, a lei brasileira não permite interrupção nesses casos, a não ser em outros casos que estão lá na legislação vigente, por exemplo, a anencefalia, tá? Mas esse tipo de malformação não é permitido. Letra C. Em caso de prosseguimento da gestação, a questão C. Em caso de prosseguimento da gestação, em qual nível de atenção deverá ser realizado o pré-natal da gestante? E justifique. Esse pré-natal, ele pode ser feito por um enfermeiro? Ele pode ser feito por um clínico? Não pode. Esse pré-natal tem que ser feito por um especialista, por um obstetra no pré-natal de alto risco ou, de preferência, no local que tenha medicina fetal, para fazer uma melhor investigação desse feto, porque vai precisar acompanhar muito bem. Por exemplo, esse feto ele tem uma malformação cardíaca. Essa malformação cardíaca ela pode cursar com uma restrição de crescimento fetal? Então, esse médico, esse obstetra, ele vai pedir exames e traçar todo um pré-natal baseado nas intercorrências que podem acontecer. Então, tem que ser uma pessoa muito habilitada e muito especializada para lidar com isso. Então, numa atenção secundária ou terciária, num serviço de pré-natal de alto risco ou, se disponível, medicina fetal. E a questão D, em caso de prosseguimento da gestação, em qual nível de atenção à saúde o parto deverá ser realizado? Justifique. Então, é numa atenção terciária. É num pré-natal de alto risco para o bebê. Um alto risco fetal. Um hospital que tenha uma UTI pediátrica, que tenha um neonatologista, a gente não sabe se vai precisar reanimar esse bebê no pós-parto, que tenha um cirurgião, um cardiologista pediátrico para avaliar esse coração, que tenha um ortopedista. Então, tem que ser numa atenção terciária que tenha uma equipe e uma estrutura adequada para receber esse bebê, porque ele pode e provavelmente vai precisar de cuidados especializados.